Olá pessoal, começando mais um Tradição Entrevista dessa semana e hoje um Tradição Entrevista especial. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, aqui na redação do jornal Tradição Regional, a nossa amiga, patrona Maria Alice Estrela. Maria Alice, muito obrigado por ter aceitado o convite nosso, estar aqui hoje, né? Nesse dia que está sendo gravada essa reportagem, esse ao vivo aqui contigo, de chuva, mas com coração quente, porque receber a nossa colunista aqui na redação do jornal é uma honra para nós do Jornal Tradição. E falar contigo, né? Falar um pouco da Maria Alice vai ser uma satisfação e conhecer um pouco mais da Maria Alice. Bom dia, Adilson. Estou muito feliz porque aqui eu me sinto muito em casa. Estou muito contente por ter sido chamada por ti para essa conversa e espero corresponder à expectativa e, e te atender nas tuas Maria questões. Alice, vamos começar falando um pouco quem é Maria Alice, né? Nossos leitores, nossos, né, telespectadores e internautas querem saber um pouco da Maria Alice, né? Então, me conta da tua trajetória, Maria Alice, como é que a gente sabe que tu é professora, enfim, o currículo é vasto e aqui a gente vai falar um pouco desse currículo ao longo do programa. Mas a gente quer saber da própria autora, né, ela contar um pouco para nós dessa história dela, né, aqui com a cidade de Pelotas, ela que é de Porto Alegre, mas é uma pelotense já há tantos anos daqui, né, e agora patrona da Feira do Livro, da 51ª Feira do Livro. Então, vamos conhecer um pouco quem é a Maria Alice. A Maria Alice é tão difícil de conhecer. A Maria Alice é um pouco poeta, um pouco cronista, né? Sou professora de línguas, de inglês. Gosto de escrever desde sempre, desde os 9 anos de idade eu escrevo. Minhas redações eram constantes, né? Porque na época em que eu estudava, se dizia curso primário, né? E a gente logo a seguir da alfabetização já começava a trilhar o caminho da escrita, né? Então eu me familiarizei muito rápido, muito cedo com o ato de escrever. Fazer redação, escrever redação para mim era tão tranquilo quanto falar, né, ou caminhar, era uma coisa natural. E eu acho que talvez os meus pais, né, tenham contribuído muito com isso, porque eles despertavam em mim o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, e os dois escreviam muito bem. Então eu acho que já veio, sabe, devagarinho se infiltrando em mim essa necessidade de colocar no papel, de registrar no papel aquilo que vinha no pensamento. E foi uma trajetória lenta e longa, né? E continua sendo, porque a gente continua sempre, né? Como é que tu chega a Pelotas? Eu vim para Pelotas porque eu fiz um concurso para a Universidade Federal de Pelotas, passei e fui chamada para trabalhar aqui. Então fui pro Capão do Leão. Capão do Leão. No campus do Capão do Leão. E Que na época nem existia Capão. O Capão do Leão era um distrito de Pelotas. é. E eu fui, isso foi em 1993. E eu ingressei como funcionária da Universidade Federal de Pelotas, já trabalhando como secretária dos conselhos superiores da universidade. Foi um trabalho muito profícuo, foi muito gratificante. E depois eu fui para rádio por causa da voz, porque achavam que a minha voz era radiofônica. Então eu fui para a Rádio Federal FM e lá eu trabalhei 26 anos. Então eu sou locutora, sou... até abrindo um parênteses, né? Quando a minha amiga abre a boca, não tem que não conheça, né? A voz. A voz, né? Porque foram, agora comentando, né? Foram 20 anos. 26 anos. 26 anos de Rádio Federal FM, né? Federal FM 107.9. Olha aí, essa voz era inconfundível, né? É inconfundível, né? Como é que foi essa trajetória da rádio, assim, Maria Alice? Foi muito boa, porque o mundo do rádio é fantástico, ele é único, ele é peculiar. Então foi um aprendizado também muito bom, me trouxe muita coisa boa e os colegas, o convívio, sinto muita saudade daquela época. daquela época, sinto mesmo, porque foi
Foi muito bom E trabalhar. tu fazia o que na rádio? Tu produzia, fazia Eu locução? produzia, eu fazia correção de textos, eu tinha um programa meu, Pausa Poética, Tá. e tinha também, eu participava do Federal Bom Dia, Bom Dia. com as notícias da universidade, notícias locais. Vocês tinham blocos de notícias dentro da programação da rádio? Tínhamos. E Isso fazia... era gravado num estúdio. Estúdio. Depois no outro era ao vivo com o Federal Bom Dia. E tu fazia tanto a locução, a apresentação, como produção? Sim. Captação das informações, Sim, tudo? eu corrigia. Trabalho, o meu trabalho principal era corrigir se tivesse algum deslize em português. No português, para ter essa correção. Porque a linguagem jornalística é diferente da linguagem literária. Né? Mas o português é o mesmo. Pra então todos. A gente não pode esquecer, né? Que o português é o mesmo. Todos. Então, às vezes, mas foi muito bom. E eu ajudava os estagiários de jornalismo a lidar com o microfone, com a fala, como pausar, né, como fazer com que prestassem atenção ao texto que estava sendo lido ou dito. Então, que precisava... Eu ajudava a burilar, assim, eu dava essas técnicas. Levantar o diafragma. Essas técnicas todas. Falar sorrindo, porque a voz fica mais bonita. Porque aí não está ninguém vendo, então pode sorrir. E hoje tem toda essa mudança, né? Tu tem toda essa história da rádio, né? E hoje nós temos essa mudança da comunicação, da tecnologia que chegou, muito. Hoje as rádios também, elas estão hoje tanto no streaming, né? Que é o jornalista, é o apresentador, o radialista, mas ele também tem que estar com uma postura hoje para a câmera, né? Então existe uma mudança, né? Mudou. Mas a rádio em si, ela tem além dessa evolução da mídia, ela continua com aquela enraizada, né? Ela consegue chegar em locais e consegue através tanto das músicas, enfim, de tudo que das notícias e também das pessoas que estão lá, chegar nas pessoas, né? A voz, a forma de condução, importante. Ela consegue chegar, né? Eu acho que a rádio tem aquela questão do imaginário, né? E tu dizeres um texto assim, de carreirinha, corridinho, ninguém vai te ouvir. Então, a tua pontuação verbal... A forma de colocar ele, né? Tem que ter as pausas devidas. Aí as pessoas prestam atenção. É uma forma diferente de fazer com que o ouvinte ele fique ouvindo, prestando atenção, né? Se eu disser, por exemplo, Rádio Federal FM é a primeira rádio educativa do Rio Grande do Sul. Passou. É mais uma. Então eu tenho que pausar, eu tenho que imprimir naquela frase uma pegadinha para me ouvirem, né? E também os operadores fazem milagres, né, com as mesas de som, porque eles modulam, eles cortam os espaços. Hoje é uma coisa assim, eu comecei na rádio gravando em rolo. Hoje a tecnologia, o computador faz tudo, né? Naqueles rolos. E teve uma vez, aconteceu uma coisa inédita, meu Deus. Tinha que limpar, porque era tudo muito antigo, tinha que limpar o cabeçote. Que fazia a gravação. E aí o operador e eu gravei, acho que 2 horas de texto, de músicas. E pegamos o rolo, eu levei para o outro estúdio para entregar para o outro operador colocar no outro aparelho para colocar no ar. E não tinha gravado. Aquelas 2 horas perdidas. Não, foram perdidas. Aí a gente não sabia se chorava. Aí vamos de novo. Fazer então, tudo de novo. Eu estava com as laudas, ainda não era Hoje é na hora, a gravação está saindo na hora. Não, era laudas e laudas de papel. Então, gravamos tudo de novo. Então, mais 2 horas de gravação. Então, aconteciam essas coisas. Nesse período todo, Maria Alice, de rádio, tem algum fato assim que foi marcante para ti, de história dentro do rádio, dentro da tua carreira na locução da Federal FM, assim, momentos marcantes, momentos mais difíceis que tu teve que falar, informar, ou momentos muito alegres, sempre teve bastante coisa? Sempre os momentos foram alegres. Nós líamos, inclusive, a lista dos aprovados no vestibular. Ótimo. Né? Eu e o Roberto líamos. Aquilo era muito audiência bom. Total, né? Era. E quando nós estávamos lendo,
Isso me marcou muito. O Roberto espontaneamente estava lendo a lista da arquitetura, dos aprovados em arquitetura, e o nome do meu filho estava lá. E ele disse, Rodrigo de Carvalho Estrela. Parabéns, Rodrigo de Carvalho Estrela. Então aquilo foi uma coisa para todo mundo ouvir. Eu fiquei olhando para ele, eu estava do lado dele e continuamos. E aquilo foi uma delicadeza muito grande, isso aí me tocou bastante. Eu acho que o convívio com todos eles foi sempre muito, muito bom, sabe? Era uma grande família. Eu sinto muita saudade daquela época, né? E aconteceram fatos engraçadíssimos também, cômicos, porque eu sou muito espontânea. E eu atendia o telefone, quando tocava, eu não posso ter telefone tocando que eu atendo, em qualquer lugar. Perfeito. Eu acho horrível as pessoas não atenderem telefone, o fixo, né? Porque agora ninguém usa mais o fixo. E tocou o telefone da rádio, eu atendi, disse, Federal FM, bom dia. E a pessoa do outro lado disse, eu poderia falar com o Roberto? A pessoa parou um pouquinho. Sim. E depois, eu poderia falar com o Roberto? Eu disse, sim, um momento, por favor. Não tapei o bocal do telefone e gritei, Beto, telefone! Aí a pessoa disse assim, Roberto... Eu estava extasiado com a voz dela. E aí ela gritou no telefone. Acabou com tudo. Mas rádio é assim. É assim. Entendeu? Então, entre nós, era assim, a grande família. E as pessoas não queriam, tipo, porque né, nós não tínhamos um vídeo, Foi um deslize horroroso. As pessoas não queriam saber quem era a voz da Maria Alice. Todo mundo queria saber. E eles diziam assim, quem é essa voz, quem é essa voz? Ah, ela é bem pequenininha, ela tem uns pouquinhos dentes na boca e é bem gorda. E eles diziam isso. Claro. E quando eu cheguei na rádio, a primeira experiência foi... convidaram para ir para a cozinha para tomar um café, colocaram sal no meu café. Ah, tinha isso também. Tinha um trote. Mas depois me incorporei à equipe, fui muito bem aceita. E... Tu te lembra do último dia que tu fez a rádio? Foi antes da pandemia. É. Eu fiz... Tu sabia que era o último dia ou não? Não. Eu trabalhei, eu entrava em férias, aí fui visitar um dos meus filhos, e quando eu estava lá, a pandemia aconteceu. E aí eu voltei, a rádio estava nós estávamos sem poder entrar, né? Estava todo mundo isolado. Eu voltei em plena pandemia, eu voltei em abril de 2020. De 2020. Assustadíssima, apavorada. Sim. Nós não sabíamos o que ia acontecer com o mundo, não era comigo, contigo, era com o mundo. É o mundo, né? Aquele choque que nós todos estávamos. Foi terrível. Eu me lembro que eu desci em Guarulhos, não tinha ninguém no aeroporto. Primeira vez que eu vi Guarulhos vazio, eu acho que é a única, espero que seja a única. E assustada, sem saber, só uma pessoa chegou antes do raio-x, colocou um termômetro na minha testa. Eu vinha com uma máscara dessas de arquiteto, engenheiro, fechada, eu não conseguia, meu filho só deixou eu embarcar com aquilo. E ficamos o tempo todo com aquilo. E eu estava com a máscara, assustada, e álcool, Jesus, né? O que vai acontecer? Então, e aí, então, por coincidências, né, da vida, eu completava o tempo, em 2023, nós não tínhamos voltado ainda, eu completava o tempo de trabalho de servidora pública. E aí, então, eu me aposentei. Depois da pandemia, voltei na rádio, sempre volto quando dá, vou lá abraçar o pessoal, tomar cafezinho, a gente continua rindo, brincando, abraço para cá, abraço para lá, né? E é muito bom mesmo o ambiente lá. Eu gosto muito de todos eles, sinto muita saudade desse convívio. Porque era uma extensão da minha família. Eu ia dizer que é a tua segunda casa. Era uma extensão da minha família. E continuo me comunicando, ainda estou no grupo da Federal FM. Então a gente se comunica e isso é muito bom, Foram muitos anos de aprendizado também. Foi. Eu aprendi muito porque eu não conhecia esse mundo do rádio. Eu não sabia essa intimidade com o microfone, né? Tanto que eu prefiro, é incrível isso, se eu for falar em público, eu prefiro que não ter o microfone. Entendi. Porque o microfone ele parece que me limita.
Não dentro do estúdio, é uma maravilha. Sem ele não seria nada, mas Se te dá em público, eu ele te limita. é uma coisa engraçada isso. Isso eu não sei se isso tem a ver com o tempo que eu fiz o teatro no Teatro Infantil Permanente no Instituto Educação em Porto Alegre, quando eu estudava, né, o curso normal para ser professora. E então eu não sei se foi essa coisa de dizer poesia também em público, né, que foi despertada pela caravana do Merco Poema. Eu não sei o que é, mas é uma coisa bem... Nós estamos nessa linha do tempo da rádio, e a rádio te despertou porque tu, como tu já vem desde a tua infância, né? A gente viu aqui nos bastidores, tu conversando com a nossa jornalista também, que desde a infância tu vem com a questão da escrita e também da questão do poema, da questão da declamação, no sentido essa veia que veio da tua família, que tu, né, continua em ti e te deu essa projeção como cronista, como poeta, como, enfim, como professora, com toda... Como é que foi trazer isso para a realidade, trazer isso para o dia a dia e a tua vida se organizar desta forma, assim, com as pessoas, né? Porque a gente vai entrar aqui nos fatos, né? Uhum. Que aí começa a poeta Maria Alice, né? A poeta Maria Alice surgiu motivada, porque na época em que eu estudava, se chamava primário, ginásio Isso. e depois o curso normal. Ou era clássico ou científico, o terceiro grau, né? Não chamava, tinha primeiro... Sim, eram as hoje, denominações... As denominações foram mudando. Da Lei de Diretrizes e Bases, que agora mudaram. Agora não é mais redação, agora é produção textual. E eu nunca me assustei com puxa uma folha em branco e pegue a caneta. Não, aquilo para mim era normal, era tranquilo. Essa familiaridade com as palavras. E eu comecei a escrever poemas, comecei com as redações, mas os poemas foram despertados por um autor gaúcho, porque eu lia, nessa época que eu estava dizendo do ginásio, do primário, do curso primário do ginásio, eu lia os nossos grandes poetas nas seletas literárias daquela época. Então eu comecei a lê-los quando eu tinha 9, 10 anos. Então eram grandes escritores, né? Não dá nem para nominar, porque eu vou cometer o erro de esquecer de alguns, mas eram Raimundo Correia, Olavo Bilac, Fagundes Varela e tantos outros, Gonçalves Dias, né? E inclusive os dois inconfidentes, né? Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Então, eu fui me familiarizando com essas leituras. E eu achava aquilo maravilhoso. O português era lindíssimo. Então, era muito bonito tudo. Eu tinha o Casimiro de Abreu, Então, a gente lia aquilo naturalmente. Eu tinha uma avidez, eu tinha necessidade de lê-los. E a minha mãe dizia poesia em voz alta em casa, em espanhol, em português. E o meu pai também. Então eu fui me familiarizando com a poesia. O espanhol, pelo que a gente vê, o espanhol fazia parte da vida de vocês também, né? Faz. A minha mãe nasceu em Santana do Livramento, então, fronteira com Rivera, e eu desde menina fui ao Uruguai. E eu não tenho ouvido para música. Música eu tô terrível, eu desafino até no Parabéns a Você. É um problema. Eu saio do tom. Mas para línguas latinas eu tenho uma facilidade auditiva muito grande. Então é muito bom porque eu consigo ler em francês, não escrever, porque é difícil. Sim. Mas ler em francês ler em espanhol, escrever em espanhol é muito difícil, né? Mas eu já escrevi porque no meu poema eu publiquei em espanhol. E inglês, né? Falo, escrevo, leio. E o italiano eu também entendo, lendo. Mas isso é uma familiaridade auditiva ou visual que eu tenho com o latim, provavelmente. Que, né, exceto, a gente pensa assim que o inglês não tem latim. Não, o inglês tem muito latim. Muito latim. Então, o inglês principalmente da Inglaterra. Então, eu fui me tornando íntima desses autores, sem saber. Porque 9, 10, 11 anos, 12, tu não sabe, não tem essa noção. Nós não tínhamos televisão, eu fui ver televisão a primeira vez com 12 anos. Então era o rádio e o livro.
O livro era a tua... Então o livro era um habitual, era uma normalidade. E um dia me caiu nas mãos, com 12 anos, dois poemas, com diferença de alguns dias. Um do Mário Quintana, que é o Canção de Vidro, e outro da Cecília Meirelles, que é o Retrato. E quando eu li o Canção de Vidro, eu me extasiei. Eu fiquei encantada com aquela colocação do Mário Quintana. E guardo bem claro na memória que eu pensei naquele momento, é isso que eu posso fazer. E comecei a escrever verso, poema livre. A partir dali. Comecei a escrever poemas livres. E que escrevi muitos. Eu tinha um livro manuscrito, mas um namorado ciumento botou fora. Então fiquei sem o livro. Paciência, aconteceu. Então, mas eu sempre era... quando me pediam assim, eu tenho que escrever um cartão para uma pessoa, escreve aí, Maria Alice, para mim, que eu escrevia. Sim. Era uma coisa natural. Pedia para Maria Alice. Pedia, a Maria Alice escrevia. Então, assim, eu fui até o curso normal, escrevendo, fazendo redações. No vestibular, fui muito feliz nas redações, nos 2 vestibulares que eu fiz na Unicinos e na UFPEL, e escolhi a UFPEL. E adotei Pelotas, porque meus 2 filhos mais moços nasceram em Pelotas, o mais velho era carioca. Então, 2 filhos, né, Maria Alice? 3. Rafael, Rodrigo e Ricardo. O Rafael faleceu com 11 anos. 11 anos. Mas quando me perguntam quantos filhos tu tens, eu tenho 3. Com certeza. E eu comecei a escrever por causa do Rafael, crônicas. Eu senti a necessidade de colocar no papel aquele momento difícil, muito difícil, que eu estava passando, que tinha sido a minha despedida dele, né? E eu consegui colocar no papel um gesto, um olhar, que foi o último contato que eu tive com ele. E aí eu escrevi, e alguma coisa começou a mexer-se dentro de mim, a se mexer dentro de mim, como se fosse uma compulsão, uma coisa necessária, que eu sentia que eu tinha que colocar no papel as minhas observações do cotidiano, do que as pessoas sentiam, do que as pessoas pensavam, do que as pessoas passavam. Né? Às vezes passam pela rua pessoas com um olhar triste, outras passam, parece que tem o peso do mundo nas costas, outras passam felizes. Como entrar nesses mundos, né, diversos e conseguir me comunicar com essas realidades do cotidiano. Então, o cotidiano fascina. Essa é a função da crônica. É eu transmitir o que talvez tu sintas e não tenhas nem tempo de sentar e escrever. O que tu... Não, e acho que isso vem muito... Essa tua fala é muito importante, porque quando tu fala das pessoas e nas tuas crônicas, né, que são publicadas semanalmente conosco, tu fala isso, né? Ali são várias pessoas que se identificam, porque são pessoas que muitas vezes elas não param para ler ou para ver a sua alma, e ali está escrito tu reproduz isso, né? Eu já ganhei muitos troféus em muitos primeiros lugares, mas o que acontece? Qual é o grande prêmio? O prêmio maior é tu estar numa fila do banco e uma pessoa tocar no teu ombro e dizer assim, a senhora é aquela que escreve? Eu digo, no jornal? Sou. E abre a agenda e tá uma crônica recortada, colada. Isso é um prêmio que não tem... preço, né? Não tem preço. Outra é tocar o telefone e a pessoa diz assim, alô? Eu digo, alô. A senhora é aquela que escreve no jornal? Sou. Pois é, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Estou lhe ligando para lhe dizer que tudo que a senhora escreve é para mim. A senhora me conhece. Eu digo, não, é para todo mundo. Não, tudo que a senhora escreve é para mim. Perfeito. E desligou. Eu não sei quem é, foi uma coisa fantástica, um prêmio. Outra foi um amigo que é médico, encontrou comigo, eu disse, perguntei, como tu estás? Ele disse, tô bem, e tu? Eu tô bem, com a cabeça entre as orelhas, como eu brinco sempre. E ele disse, não, a tua cabeça tá ótima. Eu disse, tu não sabes, tu não me examinaste? Eu leio o que tu escreve. Sim. Então, essas coisas são muito importantes, são aquele retorno, né, de saber que eu cheguei em algum lugar e que toquei, né, fui veículo
de uma emoção, de um sentimento, de uma situação, E de muitas uma vezes, realidade. uma autoajuda, né? Porque, É como se as porque pessoas se espelhassem. É como se fosse um retrato. É como se eu estivesse tirando uma fotografia de Sim, alguém ou de muitas pessoas e elas se se identificam identificam, né? e se sentem quase assim E, como eu tô me sentindo aqui, em casa. Elas se sentem em Maria casa. Alice, muitas vezes a dor do outro pode ser a mesma dor, né? A alegria do outro. Alegria. A alegria do outro pode ser a tua. É uma mescla. E Exatamente. falar de emoções é uma coisa muito, muito. Uma vez foi muito E é uma difícil. coisa que nunca vai mudar, né, Maria Porque Alice? o Liberato Vieira da Cunha uma vez mandou um e-mail para mim dizendo, ele tinha lido algumas crônicas e disse assim: é fantástica a tua habilidade de tirar a roupa em público quando tu escreves crônicas. Eu achei aquilo, dava como se eu estivesse fazendo striptease. Realmente, quando eu escrevo, eu sinto que eu me dispo de mim mesma. Eu Perfeito. consigo, sabe, por exemplo, É porque ali tu o tá que é a colocando a tua alma, né? literatura? Ali tá a tua alma, né? A tua fala, né? É uma A coisa mais... literatura, a arte da literatura é que não só eu consiga dizer o que eu sinto, mas o que tu sentes, mesmo sem Essa. eu nunca ter sentido. Exemplo, Gibran. Ninguém escreveu até hoje nada a respeito Perfeito. dos filhos como Khalil Gibran. Perfeito. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da vida, na ânsia de si mesmo. O Gibran nunca foi pai. E ele escreve. Isso é literatura, isso é arte, isso é talento, né? Então, tu não só podes, por isso que eu disse tirar a roupa, tu não só podes falar naquilo que tu sentes, mas se tu for capaz de sentir, de escrever sobre aquilo que tu nunca sentiste, ou que tu nunca passaste, mas tu consegue transcrever, isso é arte. Perfeito. Isso é arte. Isso é arte pura, né? É. Então, é difícil? É. É gratificante? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E os pensamentos da gente vão se aglomerando, Adilson, às vezes no correr do dia. E o que desperta uma crônica? Uma imagem, uma palavra, um olhar. Ela desperta. Eu ia te fazer essa pergunta, Eu já me né? antecipei. Eu ia te fazer essa pergunta. Quem não sabe, a Maria Alice toda semana tem as crônicas dela publicadas no jornal Tradição Regional. Como é que tu constrói essa crônica? Como é que tu constrói a crônica da próxima semana? Hoje tu tá falando conosco aqui. A próxima semana, como é que ela vai vir para ti? Ela fica uma incógnita até as vésperas de eu escrever, às vezes até o momento de começar a escrever. Até às vezes quando eu sento na frente da telinha, Entendi. eu digo, bom, e agora? Entendeu? Porque eu tenho se alguma coisa me chamar a atenção, eu anoto aqui, né? Hoje, por exemplo, eu estava esperando que abrissem aqui o portão para eu entrar com um guarda-chuva e vi um passarinho brincando na água. Aquilo ali já me petrificou, já fiquei olhando assim, ainda disse assim para mim, ai Maria Alice, tu és incorrigível. Mas não é, são detalhes. Detalhes. Ela brota de repente de alguma imagem, alguma palavra, alguma sensação, vendo o outro. Quando eu consigo ver o outro, ela sai muito fácil. A gente pode dizer que o cronista, o poeta é observador? Muito, muito. A gente é perspicácia, é uma coisa assim, é perceber o outro, é conseguir... Tem, na verdade, ter essa sensibilidade, né? É uma sensibilidade que tu tem... É uma sensibilidade, com certeza, tem que ter essa sensibilidade. Para conseguir traduzir isso em palavras, né? Tem que ter. Quer dizer, ela já nasceu comigo, eu não posso dizer que ela não tenha nascido comigo, nasceu essa sensibilidade. E ela, como disse essa sensibilidade gera pensamentos, porque nós somos racionais e pensamos. E a minha mãe dizia sempre uma frase de um escritor, poeta também, Amado Nervo, que dizia: Senhor, eu também tenho a minha coroa de espinhos, a coroa dos meus torturantes pensamentos. E isso me marcava muito, porque realmente o que tu tens aqui, que surgem, brotam de pensamentos, são uma espécie de coroa.
Às vezes de espinho, às vezes de flores, eu diria, não teria tão drástica quanto, dramática quanto o amadurecimento. Mas são coisas normalmente boas. Porque escrever para transmitir, para chegar nas pessoas, para tocar as pessoas, é uma entrega. Cada crônica eu me entrego. Eu faço um ato de rendição. Né? Às vezes ao óbvio, às vezes o que está implícito, às vezes o que as pessoas gostariam de dizer e não conseguem, ou que elas não conseguem expressar. Apesar de que eu sei que existem milhares de pessoas que escrevem e guardam na gaveta, vou fazer a figura, né? Guardam na gaveta e não têm coragem de tornar público os seus escritos. Então, eu acho que nós temos muitos artistas guardados em gavetas ainda. Eu gostaria muito, né, que nessa Feira do Livro eu fosse capaz de despertar junto com a Alexia Porto esse encontro de gerações. Ela tem trazendo o novo, né, e da juventude, e eu com uma trajetória que eu espero que continue por muito tempo, trazendo já uma caminhada, né? Então essa troca eu acho que vai ser se eu conseguir despertar nas pessoas, né, no contato com o público, esse prazer pela leitura, esse prazer por escrever, né? Esse prazer por retratar em palavras o que a gente tem na alma, eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que se a gente tem que mexer. Tu tem que tirar as pessoas, tipo, eu digo, entrar na alma da pessoa, né? Vamos lá, gente, vamos escrever, vamos ler. Maria Alice, e ser patrona da Feira do Livro de Pelotas, me conta como é que foi quando chegou essa notícia para ti, como é que foi para ti, para te receber essa, né? Foi muito inesperada. Eu fui convidada pela Teia Bender para tomar um cafezinho. Tô com saudade de tomar um cafezinho, vamos. Tá bem. Marcamos dia, hora, local, fomos. Eu fui. Eu cheguei e tinham 3 pessoas com ela. Eu disse, por que 3 pessoas? Não tinha tempo para pensar. Ela, em seguida, levantou, apresentou as 3 outras pessoas que eram participantes da equipe da coordenação da Feira do Livro. E vamos tomar um cafezinho? Vamos. Estamos esperando o André. Tá. Aí chegou, em seguida, estávamos tomando um cafezinho, chegou o André, presidente da Câmara Pelotense do Livro. Aí ele sentou, olhou para mim, Maria Alice, tu sabes que nós te chamamos aqui porque a gente gostou demais da tua apresentação e locução nas 3 feiras do livro que tu trabalhaste. Um trabalho excelente, a tua voz, fantástica, tudo bem. Eu muito espontânea, vou precisar da minha voz de novo, podem contar comigo. Até para abrir esse parênteses, porque tu foi a voz da Feira do Livro num período, Três vezes eu apresentei as atividades, sim. E entrevistei escritores. Sim. Então, ele até me entrega um envelope azul. Eu digo, devem ser novas orientações para... Ou eu devo ter que assinar algum papel, agora mudou, vou ter que assinar alguma coisa. Perfeito. Abri e leio na primeira frase, aí os olhos ficam cheios d'água. Nesses momentos em que a emoção vem à tona, a gente sempre procura alguma coisa para se segurar. Eu peguei o convite na mão e li em voz alta, muito bem escritos, tá? E li em voz alta e tremendo. Eu digo, gente, a cabeça fazia assim, eu não conseguia, mergulhada nas palavras, e eu disse, uau! Então vocês não querem minha voz? Foi o que eu disse. E aí foi uma surpresa, foi uma pegadinha, sem dúvida nenhuma, mas foi muito, muito bom terem feito assim, porque eu acho que se tivessem me dito direto, não teria tanta... eu acho que tanta emoção. Essa forma, né? Foi delicada e foi muito boa. E emocionante. Emocionante. Eu não esperava, quando eu entrevistava todos aqueles escritores, que um dia eu seria convidada a participar da Feira do Livro como patrona. Eu não pensei. Era uma coisa para mim que era distante. Uma coisa que não... Sei lá. Eu não pensava nisso. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Porque nós estamos na 51ª Feira do Livro de Pelotas, né? E é uma responsabilidade, né, Maria Alice? Porque, na verdade, essa responsabilidade que eu digo assim, é o ápice do livro, é quando tu vê aquela praça pública que as pessoas têm um acesso gratuito,
é o folhear do livro, Não, é as e pessoas olhando. e eu acho que assim, ó, e é aquela questão das pessoas consumindo cultura. Eu acho que o mais o mágico disso tudo Conhecimento. é conhecimento, né? Conhecimento. De vários tipos de conhecimentos, de Todos vários os tipos de setores, livros, né? Vários. Eu acho que ali chega o ápice e eu acho que é onde Exatamente que isso. conforta todas as pessoas que estão ali, os escritores, né? Sim. Que chegou o momento da festa, do evento máximo, né? E essa facilidade que a feira, a 51ª Feira do Livro vai proporcionar aos leitores, essa intimidade com as patronas, essa intimidade com duas gerações, com duas bagagens, com essa eu acho que troca. E o fato assim, eu vou falar com ela, eu vou conversar. E pode esse conversar, contato que vai ter contigo. Contato físico é importante. Esse contato de tipo, acho que é muito assim, para quem escreve, para quem lê, para quem busca conhecimento, esse é o cultura, prêmio. eu acho que esse é o maior prêmio de uma pessoa, ela poder sentar. Não, e a gente poder responder, poder dizer, estou aqui, né? É de verdade, assim, sou eu aqui. É assim que funciona. É assim que funciona, é assim que se desenvolve, né? É como se a gente fizesse porque parte de uma... Porque, Maria Alice, eu acho assim, ó, a tua história, a tua linda história de vida e a tua linda história, né, com os livros, com a literatura, nós estamos hoje, né, em 2025. As coisas mudam, né? Nós estamos aí num momento de inteligência artificial, a tecnologia cada vez, né? Mas em 2025 a gente continuar falando de literatura, continuar falando de livro e mostrando quanto isso é importante para a gente continuar numa evolução da nossa sociedade, da nossa raça humana, isso é muito importante, né? Muito, muito. É como se a gente não conseguisse... toda essa evolução cibernética, toda essa evolução de comunicação não dispensa a folha impressa no papel. Continua. O que tu escreveste ali no papel... Continua, né? Pão, queijo, entendeu? É inerente. Quem de nós sempre não tem um livro na cabeceira? Quem de nós, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas tem um livro na cabeceira, que está lendo, vai ler, tem outro que já está na prateleira esperando. Então, é uma... E quem é cristão, né? Já começou com a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que está ali. Está ali, está toda a história. A história está ali. Está ali, Maria Alice, além eu vi que também tu já fosse patrona, né? Da Feira do Livro de São Lourenço do Sul, né? Esse contato com São Lourenço do Sul, como é que... Esse contato é muito antigo. O meu pai, com 8 anos, a família toda dele foi morar em São Lourenço do Sul. Então, ele passou um período da vida dele lá e ele tinha um carinho especial por São Lourenço do Sul. Ele era piloto de avião, foi piloto da Varig, e ele tinha no escaninho, que eles todos têm um escaninho com as últimas vontades, ele queria ser enterrado em São Lourenço do Sul. E nós achávamos aquela paixão dele por São Lourenço do Sul sempre foi muito grande, todos que o conhecem, que o conheceram, sabiam disso. E ele passou isso para as filhas. E muitas pessoas pensam que eu sou lourenciana. Não sou, eu nasci em Porto Alegre, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte com São Lourenço do Sul. E essa ligação vem do amor que meu pai tinha pela cidade, que transmitiu para mim. Então, é uma cidade minha, que eu adotei também, né? Eu adotei de coração. Pelotas e São Lourenço do Sul. Uma vez eu perguntei para a Fernanda Montenegro, no final de um espetáculo aqui no 7 de abril, eu disse, eu tenho vontade, eu sempre tive vontade de fazer arte dramática, de fazer isso, fazer aquilo. E ela olhou para mim e disse, não, minha querida, você fique aqui. Aqui você tem que semear. Eu disse, aqui você vai produzir, aqui serão os frutos. Não saia, fique aqui. E eu achei aquilo assim tão, sabe, e esqueci. Aí, agora, com o evento da Feira do Livro, né, com esse convite para... Eu me lembrei da Fernanda me dizendo isso. Intimidade, né? A Fernanda. Mas eu me lembrei da Fernanda Montenegro me dizendo isso, né?
E depois a Lígia Bojunga Nunes, que é uma escritora pelotense de infanto-juvenil, que é premiada mundialmente, ela também me disse isso quando veio visitar Pelotas. Nós fomos jantar juntas e ela me disse a mesma coisa. Escreva mais, escreva muito, escreva muito, escreva mais. E são esses encontros assim que eu tive, né? A alegria e a sorte de ter, né? Como eu tive com o Mário Quintana, 2 horas conversando, com o Eduardo Galeano. Isso foi o... Foi. O Mário foi uma coisa muito interessante, porque quando eu passava pela Praça da Alfândega em Porto Alegre, eu via um senhor sentado, e via que ele era, eu já observava isso com 9 anos, que ele tinha uma peculiaridade, que ele era diferente dos outros. Ele estava fumando sempre, e sempre pensativo. E eu passava pela Praça da Alfândega, e, voltando da aula de balé, e via sempre. Nunca imaginei que o nome dele era Mário Quintana. E muito menos quando eu li o poema aos 12 anos, 10 anos, que o Canção de Vidro era aquele senhor. Não sabia, não tinha mídia. Não existia a rede não social? Não existia, não. Ele ainda morava numa Majestic. Não, como? Aí, depois eu descobri quem era o Mário Quintana e consegui passar 2 horas onde ele morava, em Porto Alegre, conversando com ele. Foi uma conversa extraordinária. Foi o prêmio. Foi quando eu perguntei para ele, Mário, quando é que eu sei quando o poema tá bom? E ele disse, quando ouve a música e quando desce redondinho, e fez esse gesto. Aí perguntei, posso ler um poema que eu escrevi? E ele disse, pode. Mas eu digo, pronto. Comecei a ler, terminei de ler, levantei os olhos para olhar para ele, ele estava de olho fechado. Eu disse, pronto, agora vem a bomba. Ele abriu o olho, olhou para mim e disse, eu ouvi a música, pode publicar. Aquilo ali foi... Aquilo foi um 10. Aí eu pedi, ele disse, vamos tirar uma foto? E ele disse, claro, me traz daí o paletó e o pente. Ele disse para a enfermeira. Aí eu disse, para que ele quer pente? Ele tem 2 fiapos de cabelo aqui. Bom, botou o paletó, achei ótimo. Botou o paletó, passou o pente do cabelo, me abraçou bem forte e tiramos uma foto. E foi uma tarde assim, foi um prêmio. Eu consegui conversar com o Essa Mário foto Quintana. tu tem dela? Tenho. Manda? Mando, com certeza, com muito prazer. Que legal, né? Tenho com o Eduardo Galeano também, que eu conversei, porque eu falei, ele estava autografando o livro dos abraços, e eu cheguei perto, eu seria a próxima, eu disse assim, agora sou eu. E ele parou, olhou para mim assim, por trás dos olhos, assim, de onde sacaste este espanhol? E eu disse, não sei. E aí começamos a conversar. Ele me autografou e conversou. Tem uma foto também com o Eduardo Galeano, com Afonso Romano de Santana, excelente poeta. Então, foram assim, da Jornada Nacional de Literatura eu participei, né? Eu agora até te fazer uma pergunta, porque aqui, ó, cronista, né? Cronista literária no Jornal Diário Popular, o extinto Diário Popular, de 98 a 2024. Depois de 2024 até o momento, com o Jornal Tradição. Como é que é essa relação já de bastante tempo com os jornais, né, Maria Alice? E ter durante esse período todo, tanta crônica publicada, né? Isso também... se tornou cada vez mais o conhecimento, e aí eu acho que também foi onde que colocou a Maria Alice dentro das comunidades da nossa região, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi de um amigo, um escritor também. Ele se referindo a Fernanda Montenegro. Ele disse, se a Fernanda Montenegro for no 7 de abril, ou qualquer outro teatro, vamos dizer, no Guarani, e o programa estiver escrito assim, ela vai ler a lista telefônica quando existir. Todo mundo vai. Por quê? Porque a impressão que se tem é que ela é talento puro. E ele explicou uma coisa para mim. A Fernanda Montenegro é 50% talento e 50% disciplina. E eu sei, de fonte segura, que ela estudava, não sei se ainda continua, no prédio onde ela mora tem um andar em cima que é o estúdio, onde tem tudo que tu podes imaginar sobre arte dramática. Ela estuda religiosamente 4 horas por dia, faça chuva ou faça sol.
estuda. Estuda. Teatro. Teatro. Então, essa disciplina me chama atenção. Porque o que o fato de escrever para o jornal toda semana, e às vezes 2 vezes por semana, fez comigo? A disciplina. Eu focava, aquilo ali era uma tarefa a cumprir, mas era também o meu momento, era o meu exercício, era a minha burilação, era como eu lapidava, né, a minha escrita. Perfeito. Então ela vai evoluindo, Lindo. ela vai evoluindo e tu percebes... Tu tem uma linha do tempo ali. Tem uma linha do tempo. Tu percebes as primeiras... Tu te lembra das primeiras que tu escreveu? Tenho todas documentadas. As primeiras, até agora, é uma caminhada, assim, que às vezes eu digo como o Fernando Pessoa disse num poema, ele disse: por que escrevi isso? Onde fui buscar isso? De onde me veio isso? Isso é melhor do que eu. Então, muitas vezes, eu disse, será que eu escrevi isso? Porque quando eu vou reler crônicas antigas, eu escrevi isso. Sabe, procurando. Porque eu mesma me surpreendo. E me surpreendo com a evolução do texto. Aí entra a disciplina. Não é? Esse exercício constante de aprimorar. É um tipo como um atleta faz, de aprimoramento. E às vezes eu me questiono, porque eu escrevo um português não coloquial. Eu escrevo um português um pouquinho difícil às vezes. Umas palavras que às vezes eu digo, mas essa palavra é uma palavra tão antiga. Mas eu coloco. Por quê? Porque é uma maneira que eu encontro de fazer com que mesmo qualquer idade que me leia tenha até a curiosidade de saber o que é aquela palavra. Né? Então, por exemplo, profícua. É uma palavra que todos dizem assim, que será isso, gente? Até para conhecimento. Pesquisa. Então, eu acho assim que tem que manter a língua portuguesa, essa joia rara, né? Que é a última flor do laço, inculta e bela, né? Que ela tem que ser mantida, ela tem que ser continuar a trajetória, a riqueza, né? Uma vez eu falei um verbo, perquirir, e um dos meus filhos assim, mãe, não inventa verbo em português, isso aí não existe. Existe, sim. Ai, mãe, não inventa verbo. Porque são coisas assim, lógico, é uma linguagem às vezes mais clássica, eu diria, ou mais... Mas se eu conseguir a minha intimidade com as palavras, construir a imagem que o leitor vai ter daquele texto, vai ler naquele texto, chegar, mesmo que essas palavras estejam ali, essa intimidade eu tenho que manejar, manipular, para que ela seja simples, que ela chegue simples. E chegue às pessoas. Que as pessoas dizem assim, era exatamente isso que eu pensava, era exatamente isso que eu queria dizer. Está feita a crônica. E a crônica, ela tem, o primeiro parágrafo é fundamental. E o último tem que fechar. Essa é a amarração do texto. E aí está a música do Mário Quintana. Porque a música existe na prosa e existe na poesia. Sim. Existe no verso, existe no poema e existe na crônica, no texto. Né? Seja ele um conto, ele tem que ter a música. Tem que ter música. Tem que ter uma harmonia, é essa palavra, uma harmonia. A crônica basicamente necessita ser harmônica. No momento que ela não tem, ela não é crônica. Então, ela é um texto solto. Um texto solto. Eu tenho que me comunicar com princípio, meio e fim. Perfeito. Né? Princípio, meio e fim. E ela é intimista. A crônica, normalmente, ela é muito intimista. Ela te toca ou não te toca. Né? É como os poetas que chegavam na casa da Casa das Palavras, e as palavras são guardadas em frascos de cristal. Isso o Eduardo Galeano escreveu. E os poetas abriam os frascos, provavam as palavras com o dedo, e então franziam a cara ou lambiam os lábios. Então, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer com que essas palavras sejam harmônicas e que sejam
descobertas até. São descobertas e que traduzam o cotidiano das pessoas, que entram em fila, que andam de ônibus, que vão para a fila pagar a conta, que vão no supermercado, que tem dores, é o cotidiano, tem alegrias, é o cotidiano, é o teu dia a dia. Retrata o cotidiano da sociedade. Bom. É o teu dia. Esteja chovendo, esteja frio, esteja calor, esteja ventando, tu está inserido nisso aí. Então isso aí tudo vai ter uma repercussão intimamente de alguma forma, né? Eu adoro dia de chuva. Por quê? Porque é maravilhoso para ler e para escrever. Então, desde que eu não tenho que sair na rua para me molhar. Já estamos encaminhando a nossa finaleira aqui da entrevista, bastante, né? Mas também teve a publicação de 5 livros independentes, né, Maria Alice? Tive. Quais foram esses livros, né? Dá para citar para nós, assim? Foram 5, foram um livro, o primeiro, né? Foi em 1988, 89, agora não estou lembrando, porque faz muito tempo, século passado. Depois eu escrevi 4 com a Universidade Federal, com a editora da Universidade Federal. Então, entre poemas, foram 2 de poemas, e 2 de crônicas e um conto. E participei de 9 coletâneas. 9 coletâneas com vários autores. Foi muito interessante participar dessas coletâneas. Elas foram muito divulgadas em Porto Alegre e todas foram lançadas na Casa de Cultura Mário Quintana. Olha aí. Sim, todas lá. E o Merco Poema foi lançado no Brasil, na Argentina e no Uruguai, com poetas de 4 países da América Latina, o Mercosul. O nome era Merco Poema, foi uma experiência extraordinária no Uruguai e na Argentina. E nós escrevemos em português e em espanhol. E eram 40 poetas a caravana. Foi muito, muito, muito bom. Foi uma coisa... Eu tenho até hoje todo... Continua como novas publicações virão? Sim, novas publicações? Sim. Com certeza. Surpresa, surpresa, surpresa. Não vamos dar spoiler, não esperar, né? Não vamos dar spoiler. Vamos esperar, mas tem coisas pela frente. Com certeza, com certeza. O escritor não para, né? Porque o que acontecia? Eu escrevo para o jornal. Sim. Uma intimidade ótima. Eu chego nas pessoas, as pessoas dão retorno, coisa boa, né? Não tem preço. Aí o que acontece? Todo mundo, sempre as pessoas, os meus leitores. Maria Alice, quando é que sai o livro? Maria Alice, quando é que sai o livro? Maria Alice, escreve um livro, publica um livro. E eu sempre resistente, porque publicar um livro é um árduo trabalho. E agora, com o fato de ter sido convidada a ser patrona, existe a grande possibilidade de eu atender os meus leitores. Eles aguardam, que acompanhe a coluna, como a patrona vai ter livro, né? Acompanhe a coluna, que a coluna vai... Sim, com certeza. Vai falar sobre isso. Eu estou no Jornal Tradição Regional, todas as sextas-feiras, online, e me sentindo muito em casa, uma equipe até vou aproveitar aqui o pessoal que está nos assistindo, né? Aqui, ó, tá aqui a crônica da Maria Alice, né? Tá aqui a coluna dela, toda semana do Jornal Tradição. Você pode ler a coluna, né? Compartilhar. Quem não tiver a edição impressa na Maria Alice, também está no portal de notícias do Jornal Tradição. Só ir lá buscar Maria Alice, né? Tá todas as colunas dela lá, desde 2024, estão todas à disposição gratuitamente para o leitor do Jornal Tradição. Gente, está à disposição aqui. Tá... E eu agradeço muito aos patrocinadores da minha coluna e principalmente a direção do Jornal Tradição Regional, na pessoa do Adilson, toda a equipe, que são pessoas de tão bom convívio, tão especiais, né, que me cativam a cada dia. Eu me sinto em casa aqui no Jornal Tradição Regional. É uma experiência que está sendo gratificante demais. Eu estou chegando em 20 municípios da Zona Sul, né? Outro dia, só um fato interessante, um ex-colega de universidade, cruza comigo de uma calçada para outra e grita, Tili! E eu disse, que maravilha, estás assinando o jornal?
É o Tilinho em Jaguarão. Ou seja, mora em Pelotas e Mas me tá leu lá. em Jaguarão. Numa visita que foi, o jornal caiu nas mãos e ele me leu. Leu o Tradição Regional. Perfeito. Então, essas são pequenos depoimentos, mas extremamente grandes para mim, né? E ser agora a convidada, a patrona da Feira do Livro, é uma missão, uma responsabilidade muito grande e uma felicidade maior ainda. Que coisa Eu estou boa. muito feliz com isso, estou radiante. Foi como se eu tivesse caminhado, não caminhado em vão, né? Como se eu tivesse essa minha caminhada até agora e que se prolongue por muito tempo, é como se ela fosse agora embalada para presente. Maria Alice, daqui um pouco já chega a Feira do Livro, daqui a pouco tu vai É estar lá rápido, é muito rápido, né? o tempo É voa. muito rápido. É. Mas assim, para nós finalizar, qual é a mensagem que tu deixa, todos esses anos de experiência, né? Tudo que a gente conversou aqui, né? Sobre pessoas, sobre poesia, sobre crônica, né? Qual é a mensagem que tu deixa para o jovem de hoje, para aquele que quer começar a escrever, aquele que tem essa sensibilidade, né? Para ser um poeta ou para aprimorar seu conhecimento? Hoje, com a tua experiência de vida e com toda essa tua bagagem, né? Que não é para poucos essa bagagem, qual é a mensagem que tu deixaria para os escritores que estão vindo? Que eles leiam muito, diversifiquem a leitura, saiam um pouco da mídia, do que está escrito na mídia, das publicações curtas e dessas redes sociais, né? Às vezes, porque os grandes escritores, os bons escritores, tem muito pouco trecho são poucos os trechos, né? De uma Clarice Lispector, de uma Marina Colasanti, de um Fernando Pessoa, que procurem ler muito o livro palpável. Mesmo o livro que está no Kindle. Perfeito. O livro tem que ser lido. O livro tem que ser lido. Porque isso aumenta a linha do horizonte. Amplia a linha do horizonte. Não cinjam, não constranjam a linha não limitem a linha do horizonte. Delimitem. Saiam, né? Leiam muito. E quem escreve, que escreva sempre um pouquinho cada dia. Perfeito. Um pouquinho cada dia. E não engavete. Não coloque em compartimentos inacessíveis. Deixa à disposição. Deixa fluir. Mostra ao mundo. Mostra aos outros. Né? Porque, lógico, o grande pânico, né, quando as pessoas escrevem, mas eu tenho erros de português, mas eu tenho erros... Tem sempre alguém que ajuda nisso. Tem sempre uma pessoa que consegue ajudar a corrigir. É como se, assim, uma lanterna, um farol, iluminando uma noite escura. Tem sempre alguém que é farol e que te ajuda a enxergar. Te ajuda não, mas se eu for por aqui, fica melhor. Perfeito. Mas se eu for por ali, fica assim. É isso aí. Então, leiam muito e continuem escrevendo. Façam disso uma disciplina para quem quer escrever e está começando agora. Façam a disciplina. Perfeito. Pratiquem todos os dias um pouquinho. Uma frase escrita por dia já é um ganho. Olha só, é a dica aí da Maria Alice. Maria Alice, só para abrir um parênteses aqui, antes de fechar a entrevista, a Maria Alice amanhã está completando, nós estamos hoje no dia 19 de junho. Amanhã é dia 19, no caso, essa publicação vai ter passado já na sexta-feira, né? Então, ontem, 19, ela está completando mais um ano de vida. E nós aqui do Jornal Tradição te agradecemos muito, Maria Alice, te desejamos aí muita saúde nesse novo ciclo, né, de um ano aí. Muita saúde, muita felicidade, que eu acredito que o grande presente da tua vida ser patrona da Feira do Livro como escritor, eu acho que isso aí é o tipo assim, é o auge de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido e da tua carreira. Então nós só temos que te agradecer, te desejar muita saúde, felicidade, que Deus sempre te abençoe nessa tua voz, nessa tua
no teu conhecimento aí que tu passa para as pessoas e que tu, como tu falou, tu toca na alma das pessoas. E que Deus te abençoe sempre com essa tua, né, esse teu gesto, né, que faz a gente ficar muito bem, né? E a gente tem muita felicidade de ter a Maria Alice de nossa cronista no Jornal Tradição Regional, né, durante esse período aí, e que venha muitas outras crônicas, que venham muitos outros desafios que a gente está junto aqui para enfrentar e para levar informação, levar, né, o que a gente sabe fazer, que é a comunicação para as pessoas, para melhorar a vida de cada um, né, que está nesse mundo, né? Com certeza. Eu já estou com os olhos cheios d'água, mas eu te agradeço profundamente ter me acolhido de braços abertos, ter me convidado para o jornal, para participar dessa equipe. E eu creio, realmente, eu adoro o dia do meu aniversário. É uma coisa bem geminiana. Eu amo o dia do meu aniversário. Eu não sei porquê, mas acho que é a alegria de viver que eu tenho. E a gente se olha de dentro para fora. Então, eu ainda me vejo como aquela menina que batia palmas e quando cantava parabéns para ela, ficava feliz, os olhinhos brilhando, os pezinhos balançando. Aquela menina ainda está aqui. E a ela que eu presto homenagem de amanhã por ter conseguido trilhar essa caminhada toda. Eu não quero me emocionar, eu sou extremamente emotiva, mas essa caminhada é agradecer a Deus por tudo, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas noras, pela família que eu tenho, que é grande e unida, e agora por participar da família do Jornal Tradição Regional. E participar um pouco da vida de Pelotas, sendo patrona da 51ª Feira do Livro. É uma alegria enorme, é um presente, né? Eu ganhei de presente. Então, só tenho a agradecer as bênçãos que eu recebo. Bom, gente, falamos aqui com a Maria Alice de Carvalho Estrela, ela que é cronista, advogada, poeta, como ela falou, mãe, vó, amiga, né? E cronista do Jornal Tradição Regional. Maria Alice, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe, tá? Amém. Sempre. A todos nós. Sucesso. Obrigado, sempre. gente. Obrigada. A próxima entrevistada também de nossa vai ser a outra patrona, né? Alexia Porto, na próxima semana. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e ficamos aqui com Tradição Entrevista.